Boa tarde. Que o amor de Cristo esteja para com todos nós. Nesse, nesse estudo de hoje, irei fazer um estudo sobre Mateus 15, porque a contextualidade dele é muito boa. Ontem, estava conversando com uma pessoa e eu estava pensando sobre interpretação da palavra. Quando eu lembro das parábolas de Jesus, que Jesus conversava por parábolas, que ele ensinava por parábolas, porque ele tinha medo da fraqueza do entendimento das pessoas. Aí eu me deparei a pensar no seguinte: se Jesus ensinou em parábolas porque nós não estamos preparados, por que que nós achamos que podemos interpretar a Bíblia? Aí eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça. Aí eu estou repassando para quem assistiu o vídeo. O que que Por que que Jesus ensinou em parábolas e nós temos que interpretar? Se não somos capazes de entender, Abacuque questionou muito a Deus. Questionou muito a Deus. Só que quando você observa, em momento nenhum ele parou de adorar e pediu misericórdia quando leu o que Deus determinou. Esse povo não é capaz de entender isso. Então, por que que buscamos interpretação se a Bíblia já vem descodificada? Cada versículo tem algo a dizer. Quando os intérpretes bíblicos entram em ação, eles colocam um ponto de interrogação na mente das pessoas que buscam somente entendimento. Eles falam tão bonito, a permissibilidade, as probabilidades. Se somos salvos pela graça, muitas doutrinas humanas não condiz com a Bíblia. Então eu fiquei assim, eu estou encucado com isso, porque eu errei, porque eu sou um que mais lê as parábolas, que gosta mais das parábolas. Já fiz um monte de vídeo com parábolas de Jesus. Eu nunca tinha me posto a pensar nisso, que o povo não está preparado para a verdadeira interpretação bíblica. Aquela palavra que Jesus irá entregar no momento da sua vinda. No momento que, para adorarmos a Jesus, se aqui estivermos, devemos ir ao templo onde Jesus irá ficar para adorar ele lá. Quando refletimos assim, dessa maneira, nós começamos a compreender a Bíblia não veio por interpretação, ela já veio o que era para ser dito. Ela já veio com lições. Ela já veio com entendimento. Quando você analisa opinião, gente, quando você analisa os pontos de referência, quando você analisa os critérios, a modulação, muitos textos indicam que nós não estamos preparados, psico e nem espiritualmente, para a real palavra. Por isso que veio em código. Não para ser decifrado, para ser entendido, né?
E tem muitos usando isso aí para contar mentiras, fazer falsas acusações, apontar o dedo, julgamentos, desrespeito, soberbas. E quando você começa a acordar, eles te chamam de desviado, de enviados de Lúcifer, que você não está mais conectado com Deus, começam a te atacar, começam a te induzir ao pecado extremo, que é a blasfêmia, ao duvidar de Deus, duvidar daquilo que Jesus ensinou, a duvidar de si mesmo, da sua capacidade. Deus escolhe as pessoas erradas, imperfeitas, para fazer a perfeita obra. Muitos distorcem a palavra. Ontem eu até usei isso de exemplo nessa conversa com a pessoa, que quem falou que o homem deverá largar seus pais e juntar-se com a mulher em casamento, muitos falam que foi Deus que disse, isso é coisa que Deus falou, mas não, foi Adão. Quando você analisa o texto e repara o texto, não tem interpretação no texto, o texto é claro, é límpido. Nós que fazemos o show, porque temos que falar bonito, lindamente. Nada. A gente tem que ser bom, praticar a obra, mesmo sendo falhos, mesmo tendo pecados, a gente deve sim fazer a obra. Gente, quem puder dar uma inscrição aí no canal, irá nos abençoar muito, né? Então vamos aqui ao texto. Então vieram a Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não levam as mãos quando comem pão. Ele, porém, lhe respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: quem disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim anulastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoraram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. E convocando a multidão, lhe disse: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da boca. Isso sim é o que torna impuro. Eu sempre bato em algumas teclas aqui, gente, já pedindo perdão a Deus que eu posso estar enganado. Quando eu me aprofundo nas pesquisas, porque eu faço pesquisa, eu li sobre Constantine, sobre testes, algo assim. Eu li sobre Martim Lutero, Calvino, a história da igreja, e sempre analisando de uma forma de fora para dentro. Quando você vê que uma determinada era implementou-se
o pedido de perdão a um líder religioso, que ele iria dar o castigo, o sacrifício e ele daria o perdão. Se ele não perdoasse, não teria que ser nada, tudo seria em vão. E assim por diante. Foi assim com os mandamentos de Deus. Tá aqui, ó, que olha o versículo 5 aqui, ó. Quem, porém, dizeis, quem disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe, assim anulaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Como você anula um mandamento? Meio estranho, né? Aí quando você analisa, hoje tem se coloca muita doutrina normalista que não é bíblica. A permissibilidade faz tudo, menos cristãos. Hoje você não separa mais o povo de Jesus do povo do mundo. O povo de Jesus quer viver no mundo e ter o título de cristão, mas títulos não levam ao céu, é atitudes, é honra, é respeito, é respeitar o pai e a mãe, é ter um casamento saudável, é esquecer de ficar procurando interpretar aquilo que não tem interpretação, é o vigiar aquilo que sai da boca, é esquecer tradições normativas de homens e começar a focar na obra de Jesus. Outro dia eu vi um pastor falando tão bonito, cara, muito bonito. Só que ele só falou sobre as doutrinas que na mente dele era real, que era só na mente dele. Ele falando que a igreja, que os templos devem aceitar a pessoa como está e deixá-la permanecer desse jeito, mas ele falando assim com a compostura que ela deve aceitar o bêbado e o bêbado continuar bebendo, falando que o pastor tem autoridade sobre muitas coisas, que ele não tem nada. Quando a gente vai para a Bíblia, né? Eu não sou, eu nunca fui intérprete, que a gente começa a entender que a mente começa a abrir para o real, para a vida real, para os termos de respeito, para os termos de consagração, para os termos de vida. A gente se perde em nós mesmos porque queremos achar as nossas respostas, não as respostas que Deus dá. Eu acredito, o Eliberto, creio que Deus levanta sim pessoas que falarão, olharão para a Bíblia e entregarão a verdade da interpretação vinda diretamente. Isso pode ser uma criança, um adulto, se um jumento falou, por que que não pode ser até um cachorro? Uma galinha? Não importa quem Deus vai usar, importa que a mensagem será entregue. Hoje, voltar aqui ao termo honra pai e mãe, a honra do pai e da mãe está no asilo.
A honra da mãe está no dia das mães e no dia dos pais. A honra do pai e da mãe está naqueles 5 minutos. Oi, e vai embora. Está na busca de meios de ganhar dinheiro, não de amor. Vou contar aqui um relato de como eu sempre conto sobre mim. Meu pai, mesmo alguns falando, meu senhor era o queridinho do papai, ninguém sabia a luta que era eu com aquele velho. O tanto que eu sofri, o tanto de humilhação que ele fazia comigo. Na frente dos outros era o menininho do papai. Mas por trás ele pisava na minha cabeça. Cada erro que eu cometia como adolescente, como uma criança, né? Foi o período. Ele pisava na minha cabeça. Ele ele me humilhava, ele falava que eu não ia ser nada, ele ria. Ele falava para os outros que eu ia ser homossexual, que eu não gostava de mulher, que eu usava droga. Isso eu peguei ele falando, não foi uma vez, foi um monte. Ele me amaldiçoava. Ele falava que eu não ia ter nada, que eu não ia conseguir nada. Com o tempo, após uma briga aqui, eu sempre faço a mesma merda, né? Ah, não pode falar a palavra merda, desculpa. Eu faço a mesma coisa errada. Após uma briga, que eu tava doente, com febre, ruim, meu pai me mandou embora de casa por causa de uma irmã, que nem aqui mora, que ela me humilhou, pisou e ele concordou com ela. Levantei, juntei com a mulher e fiquei um tempo com essa mulher. Na volta, minha mãe me aceitou, porque minha mãe era uma mulher de Deus. Com 7 dias, meu pai me dá AVC. 7 dias, um AVC veio. E ali minha vida parou. Eu parei e falei, eu vou continuar no meu trabalho ou eu vou cuidar dele. Eu esqueci todas as humilhações, tudo que ele fez. E cuidei dele durante 1 ano e 4 meses, dormindo 1 hora por dia, assustando, que até hoje eu assusto. Com ele passando mal, foram 39 AVC. E não, isso aí eu contei no raio-x que eles me entregaram dentro do hospital, 39 manchas na cabeça, 2 hemorrágicas e 37 isquêmicas. E todo tipo de covardia, quando ele parou de andar, que eu tinha que carregar ele para tomar banho, tinha que dar ele remédio, ele soltava o peso do corpo, eu com 3 hérnias de disco na coluna, ou é 2? É, não sei, eu sei que dói demais. Ele soltava o peso, ele ria, ele debochava, até o último dia. Mas até o último dia eu honrei ele, cuidei, zelei, né, dei ele atenção. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu sou cristão. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu sou cristão. Sou pecador, sim. E com a minha mãe foi o mesmo. Porque 1 ano depois ela também partiu. Só que a minha mãe não precisou de banho. Que se fosse eu não ia dar. Eu não ia ver a nudez da minha mãe. Eu ia brigar com quem que fosse, com a tia dela, com qualquer um, para vir dar o banho. Mas não precisou. Minha mãe partiu. No primeiro AVC ela foi. E eu sempre passei a minha vida, que foi o que me jogou no buraco, ouvindo que eu era vagabundo, e eu lá trabalhando e gente fazendo festa, os que me chamavam de vagabundo fazendo festa, mas quem ganhava o dinheiro da festa era eu.
que eu era privilegiado, usando roupa de bazar, roupa ganhada dos outros, privilegiado que conseguiu ter o primeiro equipamento de celular, já tinha 20 anos, porque trabalhou para os outros fora e comprou. O primeiro videogame, que era o sonho de criança, comprou com 26 anos de idade. E era amaldiçoado por isso 24 horas por dia. O filho privilegiado, vagabundo, machucou a coluna trabalhando e ouvia que eu tinha que morrer. Isso é tudo que sai da boca e eu não posso falar nada. Eu sempre fui o que tive vantagem, mas sempre o que estava bebendo barro. Sempre foi assim, nunca será difícil, diferente. Eu sempre serei o explorador sem pedir água. Aí quando eu analiso as escrituras, eu não penso que os humilhados serão exaltados. Eu penso que eu tenho que manter a minha coerência e buscar dentro de mim força e seguir igual eu estou seguindo. Eu passei morto 7 anos da minha vida. Morto. Literalmente morto. Tem 6, 7 meses. 4 meses. Nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril. Do dia 2 eu comecei a tentar viver no dia 2 de janeiro desse ano. E mesmo assim ainda com muita dificuldade. Então, quando você honra teu pai e a tua mãe, quando você busca lucidez num mundo louco, você vai ouvir muita coisa que você vai ter que engolir calado. Você vai engolir que você vai ver pessoas que não movem nada pisando na sua cabeça como elas achassem que é a autoridade máxima. Mas vai e faça. Faça com o coração limpo. Abre mão de muita coisa, mas fica firme. Porque Deus, Ele não tarda, Ele não falha. No momento dele as coisas irão acontecer. Eu espero que o meu momento vai chegar, né? Porque Ele me manteve vivo até hoje. E Ele irá continuar me mantendo vivo. Em nome de Jesus. Gente, quem puder dar inscrever no canal aí, que Deus abençoe. Vamos continuar aqui. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe-os, são os guias cegos. Se um guia cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Jesus, porém, disse: Nem mesmo vós entendestes. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. O que sai da boca, porém, procede do coração, e isso que contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Tudo que você fala, você pode abençoar ou amaldiçoar. Você pode dar vida ou tirar uma vida. O número de suicídios é crescente. Ah, a pessoa está endividada, a pessoa não. Muitas pessoas ricas, muitas pessoas com dinheiro, com soluções para problemas pequenos, mas não tem palavras sadias, não tem uma palavra entregue. É rodeada por adultério, por traições, por falsas pessoas que está ali só atrás do far-me rir.
que não está ali por amor, está ali pela ganância. Aí, deixa eu tomar uma aguinha. Tá muito quente. Aí essas pessoas vão procurar abrigo num templo. Tem muitos templos sérios, mas tem muitos templos brincando de fazer dinheiro, de comércio. Aí essa pessoa ouve tanta abobrinha que ela fica tão louca que ela tira a própria vida. O lugar que ela busca refúgio e apoio, muitas das vezes entrega para ela o que ela tem no seu círculo, que é a ganância pelo dinheiro, o comércio, que só vão olhar ela pelas posses. Quantas vezes você vê noticiário de templos abrir porta para artista e dar a ele lugar de privilégio, mas dentro do templo o único privilegiado é Jesus, é Deus. E eles falam, condenam tudo, condenam e exaltam esses artistas, esses cantores, atores e etc. É a falsa idolatria. O que é idolatria é só quem adora imagem. Os ubandistas, satanistas, os católicos, não sei o quê. Mas nós não. Mas quando coloca pastores de gravata, que nem sabe o que gravata representa, em cima do púlpito e fica idolatrando ele, cantores que vêm e arrecada 100, 200 mil reais numa igreja e fica lá com status de grandeza, isso sai da boca, né? Isso é uma autodestruição de fé. Muitos usam a palavra para enganar, para arrecadar dinheiro. Eu acho um absurdo, gente. Eu tenho as minhas dificuldades financeiras porque eu sou sozinho, tenho depressão, tenho hérnias na coluna, tenho remédios, que eu tenho uma alergia no pulmão, tenho remédios para comprar, mas nos meus vídeos você não vê eu pedindo Pix. Eu acho isso um absurdo. Se a pessoa sentir coragem, me chamar eu no canto, falar, ô irmão, eu quero te dar o seu uma ofertinha aqui, um pouquinho. Eu tenho um pouquinho, eu te dou um pouquinho. Coerência, não pedido. A palavra não é para ser falada e usada como moeda de troca. Eu sei que se no meu momento de aperto, Deus irá me honrar, porque eu não vivo de luxo. Eu vivo daquilo que provém para mim, que Deus provém. Eu não procuro carro, eu não tenho carro, eu não tenho moto. Moro aqui, que meu construí isso aqui, mas meu pai, eu onde eu moro, 30 metros quadrados. Tem aqui minhas dificuldades, mas eu não peço, porque a minha boca é para levar algo positivo, não é para extrair nada, é para fazer a obra. Falo muita besteira e peço muito perdão a Deus, porque né, a depressão tem hora que ela aperta, mas eu tenho a umbridade de falar que eu estou errado, que eu não sou certo. Tem muita coisa que eu não sei. Praticamente tudo, né? Porque a gente tem que vigiar a boca. Eu sou meio duro com as palavras. Duro. Só que quando a pessoa sente essa dureza no coração e entende que eu quero o bem dela, ela não fica com raiva de mim. Eu sou direto. Bateu, bate aqui, bate lá e pronto. Porque o coração do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. Quando você fica regrando falar bonitinho,
você pode estar caindo nisso aqui, ó, né? Porque o que sai da boca é os debates. Tem muita coisa ali que é falada sem vigilância que mata a fé dos outros. Não vejo mais debate, porque eu estava me enfraquecendo no meu propósito, que é a palavra. Eu estava começando a me questionar muitas coisas ouvindo o debate. Será que Deus é a favor disso? Eu comecei a me perguntar, né? Só que depois que eu comecei a me focar, manter meu foco, manter minha fé, manter a minha disciplina, a mim disciplinar, não disciplinar os demais, eu comecei a parar de ver isso. Eu comecei a buscar a mim mesmo as respostas. Ah, mas você não vai conseguir. Vai, eu vou no Mané, o pastor ali, eu encho os neurônios dele, ele me fala, eu vou no outro, ele me fala mais um pouquinho. Eu faço pergunta, mas não é quem está debatendo, é quem está disposto a ensinar. Vou na irmã Beth, pergunto as coisas. O que eu não sei, eu pergunto, não tenho vergonha de perguntar. Então a gente precisa vigiar mais a boca. Eu vou encerrando por aqui. Que Deus abençoe. Quem puder se inscrever no canal aí, Deus abençoe. Deus está cuidando de todos nós, em nome de Jesus. Amém.